No vídeo de hoje eu separei 90 minutos dos melhores easter eggs, curiosidades e segredos sobre os jogos da Nintendo. Tem Super Mario, The Legend of Zelda e várias outras informações envolvendo desenvolvedores da própria Nintendo. Tem muita coisa boa nesse vídeo e se você gostar do conteúdo já sabe, né? Deixa o like e se inscreva no canal. Agora sim, bora lá! Os jogos Super Mario não são exatamente famosos por seu conteúdo ofensivo, pelo contrário, é uma série criada para a família. A Nintendo se encarregou pessoalmente de que grande parte dos jogos do Bigodudo não fossem ofensivos nem nada disso. Só que aparentemente deixaram passar uma coisa em Super Mario World, em sua versão original japonesa. E eu não estou falando da Princesa Peach e suas puladas de cerca não, e sim do Yoshi, o dinossauro que inicialmente devorava golfinhos. Na versão americana, quando chegamos na fase Vanilla Secret, é necessário pular sobre golfinhos que ficam saltando ali na água em várias direções. Você só precisa pular e passar as fases. Inclusive, se você tentar devorar alguns peixes na versão americana, europeia e tal, com o Yoshi, nada vai acontecer. Mas na versão japonesa, o Yoshi pode ficar ali comendo quantos golfinhos ele desejar. Pode comer à vontade mesmo. Praticamente um dinossauro peixólatra. E isso acontece na versão original de Super Mario World. Já nas versões do resto do mundo isso não acontece, uma mudança bem nada a ver, né? Até porque o Yoshi come tartarugas e tantas outras criaturas nesse mesmo jogo. Mas então por que não pode comer golfinhos? Bom, a Nintendo nunca explicou oficialmente a verdade, mas há especulações de que isso aconteceu para evitar acusações de crueldade contra animais. E tartarugas são o quê, né? Alguns relançamentos do jogo retiraram essa censura e lá você também pode comer os golfinhos dessa vez. Mas sem explicação nenhuma, a Nintendo censurou alguns jogos, depois liberou nos outros sem falar nada pra ninguém. Vai ver o Yoshi na época, né, estava fazendo alguma dieta diferenciada que não envolvia golfinhos, vai saber, né? Já é uma explicação bem melhor do que a não explicação oficial da Nintendo. Já a Princesa Zelda, da popular série The Legend of Zelda, tem o nome de uma senhora famosa chamada Zelda Fitzgerald, uma romancista lá do início dos anos 1900, bem famosa principalmente depois da sua morte, depois dos anos 50. Mas por que essa personagem de uma época tão distante que nem existia videogames ganhou o nome de uma personagem? Bom, o criador do jogo, Shigeru Miyamoto, explica. Ele disse assim: ela era uma mulher famosa e bonita de todas as formas, e eu gostei do som do seu nome. Portanto, tomei a liberdade de usar o nome da Zelda Fitzgerald para o primeiro título Zelda. Essas são exatamente as palavras de Shigeru Miyamoto para explicar o nome Zelda. O nome do irmão mais velho de Mario, o Luigi, não tem um monte de segredos e histórias de séculos atrás, mas também não deixa de ser bem curioso. Houve um tempo em que muitos acreditavam que Mario e Luigi eram dois nomes derivados de uma pizzaria que ficava perto da sede ali da Nintendo, lá no Japão. O que seria uma bela história, né? Imagine só, uma pizzaria chamada Mario e Luigi, que o Miyamoto ia lá comer todo final de semana e acabou colocando o nome dos personagens. No entanto, essa história toda era uma farsa. O real significado de Luigi é bem mais simples do que isso, já que o personagem Luigi é apenas uma troca da paleta de cores ali do Mario. Ele é exatamente o Mario com outra cor. Então os desenvolvedores usaram a palavra japonesa Ruigi, que significa semelhante, e mais tarde se tornou Luigi, um personagem semelhante ao Mario. E falando em erro no nome, erro de tradução, temos o título Donkey Kong, que já é estranho até mesmo para jogos de videogame. Mas vamos lá, o nome Kong é fácil de interpretar, né? Pois é uma referência a um outro macaco bem famoso, King Kong. Já o burro, esse sim gerou várias teorias, incluindo uma que afirma que o nome foi mal traduzido do japonês, que era para ser Monkey, que é macaco, e foi confundido com Donkey, que é burro. Mas estava tudo muito em cima da hora e as capas foram impressas antes que o erro fosse descoberto. Então, como já estava tudo certo, manteram assim mesmo o nome errado, Donkey Kong. Como você é burro?
Essa era uma teoria de fãs, mas também é outra coisa falsa, já que tempos depois foi dito oficialmente pela Nintendo que isso não foi um erro, não foi erro de tradução, erro de impressão nem nada disso. Eles realmente usaram o nome burro, Donkey, para transmitir a natureza teimosa do personagem Kong. Então, Donkey Kong, macaco burro, é a palavra correta para o nome. Princesa Cogumelo Venenoso, a principal responsável pelos perrengues que o Mario passa em seus jogos desde os anos 80. Embora ela seja conhecida como Peach ou Princesa Peach, seu nome original era Princesa Toadstool, que em português significa cogumelo venenoso. Só que uma vez caída no colo do vilão, caída no gosto dos fãs, a queridinha da série Super Mario precisava de um nome um pouco menos amargo, então passou de Princesa Toadstool, Princesa Cogumelo Venenoso, para Princesa Peach, que significa Princesa Pêssego. Quando o jogo foi traduzido para os Estados Unidos, os tradutores acharam que o nome Peach não tinha nada a ver com o reino de cogumelos, então manteram a Princesa Toadstool pelo menos até o jogo Super Mario 64. Eles foram teimosos e não queriam mudar de Toadstool para Peach. E somente no jogo Super Mario 64, aí sim colocaram oficialmente no ocidente o nome Peach. E ela tem sido a Princesa Peach Toadstool desde então, até os dias atuais. Embora a maioria das pessoas se refira a ela apenas como Princesa Peach. Agora é a vez de falar de um comercial do Nintendo Wii U, que a agência do Reino Unido, novamente, concluiu que foi uma propaganda enganosa. Poucas semanas antes do lançamento do Nintendo Wii U, lá naquele país, a Nintendo publicou um anúncio que mostrava alguns dos novos recursos do sistema. E um desses recursos era a capacidade de mudar o que estava acontecendo na televisão para acontecer somente no gamepad. Tudo que estava na tela aparecia só no seu gamepad do Nintendo Wii U. E o anúncio até mostrou, um jogador que permitia que sua namorada assistisse a TV, enquanto ele, todo feliz, jogava no Super Mario Bros, usando apenas o gamepad. Então, após receber uma denúncia, somente uma denúncia, a agência de publicidade concluiu que aquele anúncio pode ter sido sim enganoso, já que o recurso de jogar usando somente o gamepad não é compatível com todos os jogos, apenas alguns específicos aceitam essa função. E como no comercial não é dito exatamente e explicitamente que essa função é específica, ele foi proibido lá no Reino Unido. Ainda mais pelo fato de que o console nem tinha sido lançado, Aí mesmo que muitos jogadores nem faziam ideia dessa limitação de compatibilidade. E realmente podia acontecer, o que seria bem frustrante para os consumidores, descobrir que nem todos os jogos tinham essa função. Bom, o que mais me deixou encasquetado nessa proibição foi o fato de ter apenas uma denúncia. Não que não fosse suficiente, mas o que me deixou encasquetado foi como essa pessoa tinha essa informação. Será que foi da concorrência? Bom, a resposta nós nunca saberemos. So go forth and play. Wii U, there's a whole new way to play. The Legend of Zelda Majora's Mask já possui alguns elementos que nos levam a acreditar que algo sombrio está escondido em algum lugar. A temática do jogo meio que passa isso, Isso porque a mecânica central de Majora's Mask gira em torno do uso de máscaras mágicas que conferem a Link novas habilidades e formas, permitindo a ele acessar áreas anteriormente inalcançáveis, resolver enigmas complexos e enfrentar inimigos poderosos. Cada máscara tem a sua função no jogo. E das muitas máscaras que o nosso herói pode usar ao longo dessa aventura, uma é conhecida como Máscara All Night, ou a Máscara da Noite Toda. Esse item, quando usado, evita que Link adormeça, mesmo que Link esteja com muito sono, permanecerá acordado a noite inteira. Até agora nada demais, existem missões que realmente você precisa ficar acordado, então essa máscara é muito útil. Acontece que, segundo uma Gossip Stone, aquelas pedras que dão dica aos jogadores, Máscaras All Night são dispositivos usados para tortura, ou pelo menos já foram usados para torturar pessoas, impedindo que elas durmam por um longo período de tempo. É uma máscara feita exclusivamente para tortura, o Link que tá usando ela da forma errada. Para algumas missões, All Night Mask pode ser extremamente útil, já o fato do próprio jogo dizer que a máscara era usada como dispositivo de tortura deixa Majora's Mask ainda mais sombrio.
Eu escolhi um easter egg no jogo Mario & Luigi Dream Team, um RPG do Nintendo 3DS, onde Mario e Luigi viajam para uma ilha para ajudar a Princesa Peach a resgatar os habitantes de lá que estavam sendo sequestrados pelo vilão. E entre missões e quebra-cabeças, Luigi e Mario encontrarão uma fonte no local conhecido como Monte Pidgemaddia, que segundo consta, você pode beber aquela água da fonte livremente. Bom, beber água em fontes na maioria dos games te concede um pouco de cura e quem sabe até te dá alguma energia extra ou aumenta os seus power-ups. Geralmente é assim nos games, né? Só que não em Mario & Luigi Dream Team, pelo menos não por enquanto. Se você beber água nessa fonte, aparecerá uma mensagem na tela dizendo que você agora está preso num sonho e não há como sair de lá. Então o jogo simplesmente dá game over. Sim, do nada, você tem um game over e o jogo finaliza. Mas quando você pensa que já está tudo acabado, todo o seu esforço foi em vão, e você pode dar continuidade no game. Aí sim você consegue restaurar a sua vida como recompensa. Você não tem game over de verdade, era tudo mentira. O game over fake aí foi só para sacanear o jogador mesmo. Donkey Kong Country 2 Diddy Kong's Quest é um game excelente com uma dificuldade acima do padrão, tanto que foi criticado por isso no lançamento, em comparação ao Donkey Kong Country original. O 1 é bem mais fácil de finalizar, e isso é tão verdade que os próprios desenvolvedores sabiam disso e criaram um código no segundo game que dará ao jogador 50 vidas extras pra você morrer aí como um miserável, ou pior, né, morrer mais que o Kuririn. Miserável! Para conseguir essas 50 vidas, o jogador deve ir na tela de códigos e pressionar Y, A, Select, A, baixo, esquerda, A e baixo. Beleza, você já tem as 50 vidas, mas aonde isso zomba o jogador quando entendi? Bom, para os mais atentos, se você juntar as letras iniciais de cada botão desse código que eu falei, irá obter a frase Ya Said Lad, que traduzido para o português significa você é um rapaz triste, praticamente te insultando por pedir ajuda para finalizar Donkey Kong Country 2. O segredo obscuro da bela princesa Daisy, tão linda e tão inocente, quem poderia imaginar que essa exuberante garota esconde debaixo dos seus cabelos um terceiro olho? É, isso mesmo que você entendeu, no lugar da nuca, Daisy tem um terceiro olho escondido, e depois que você descobre esse segredo obscuro, nunca mais vê essa princesa da mesma forma. Essa anomalia aparece em Super Smash Bros. Melee, embora provavelmente seja apenas uma falha se você olhar para o troféu da Daisy nesse mesmo game e aumentar o zoom ali na parte de trás da cabeça, na hora vai perceber o terceiro olho assustador e bizarro. Obviamente, em jogos futuros, essa falha gráfica foi corrigida, mas na época chamou bastante atenção de muitos teóricos da conspiração e do mundo dos games, criando vários motivos, né, para ela ter um terceiro olho na nuca. Vai ver, é por isso que a princesa Daisy não costuma amarrar os cabelos, ela não quer que todos saibam sobre o seu olho extra. A única vantagem para a princesa Daisy ter um olho na nuca é usar como retrovisor em jogos de kart, e ela teria uma vantagem aí sobre os oponentes. Fora isso, é só uma bizarrice tremenda mesmo. Já falei algumas vezes aqui no canal que o design do Yoshi veio de uma galinha e depois foi mudado para um dinossauro, e todos nós sabemos que Miyamoto não gosta de perder uma ideia, sempre que ele pode, reaproveita ideias antigas em jogos futuros. Mas o passado do Yoshi tem umas coisas bem terríveis que o Miyamoto não quis usar. Mas sabendo disso, podemos dizer que o Yoshi provavelmente foi influenciado por um jogo japonês que se passa no inferno, protagonizado por um dinossauro especializado em combater demônios. Dave World é o único jogo projetado por Shigeru Miyamoto que provavelmente ele não quer que ninguém conheça, já que, diferente dos personagens descolados da Nintendo, nesse jogo temos um dinossauro atacando o inferno
inferno e coletando crucifixos e bíblias para derrotar o próprio capiroto. É um joguinho 8 bits tal, mas bem demoníaca a história dele. Lá o nome do personagem era Tamagon, um pequeno dinossauro verde com espinhos vermelhos nas costas e coincidentemente nascia de um ovo e engolia os inimigos. Soa familiar o suficiente para você? Bom, o jogo tinha um propósito totalmente diferente, mas as semelhanças com Yoshi são gigantescas e inegáveis, né? Talvez esse seja um dos maiores segredos obscuros de Miyamoto. Existe um jogo chamado Wario's Woods e o personagem principal é o Toad. Sim, o Toad protagonizando um jogo que era para ser do Wario. Bom, o objetivo é salvar uma floresta e todos seus habitantes das mãos malignas de Wario. Falando assim, parece até um jogo bem capirotesco, né? Com monstros na floresta e tudo mais, quando na verdade é um game de quebra-cabeça e minigames. No máximo temos uma conversa do Toad com alguns mini-chefes e depois voltamos para os quebra-cabeças. É um jogo bem divertido se você dar uma chance aí e jogar o Wario's Woods. Beleza, mas o que tão de terrível o Toad fez por aqui? Olhem só a perversidade desse personagem na versão do Super Nintendo desse game. Enquanto no Nintendinho, por exemplo, no final do jogo, o Toad expulsa o Wario da floresta, só faz ele ir embora e tudo mais, todo mundo fica feliz pra sempre. Na versão 16 bits, ele joga uma bomba dentro do castelo onde o Wario está. E explode tudo, castelo, o Wario e tudo que tiver pela frente. Ele mata todo mundo ali sem dó nem piedade. Aqui o Toad meio que incorporou coisa ruim e matou geral. Ele com essa cara de bonzinho aí, de santo não tem nada, pelo menos não nessa versão do Super Nintendo do jogo Wario's Woods. Ele pode ser bonzinho na maioria dos jogos, mas nesse final ele matou geral. Essa versão do Toad deve ser tipo aqueles cogumelos venenosos, né? Mexeu com ele tem risco de morte. Então, se você achava que o personagem Toad da Nintendo era um poço de bondade, é melhor repensar tudo de novo. Agora um segredo obscuro do principal protagonista da Nintendo, falando um pouco da infância de Mario, já que percebemos que a crueldade do bigodudo começou cedo. Sim, o Mario não era bonzinho não, na infância ele era um cara do mal. De criança, o Wario, que hoje é o vilão, tentava incansavelmente ter um amigo e ser aceito na sua turma. Ele era um cara sozinho e só estava procurando amigos. Porém, ele era muito bulinado, sofria maldades nas mãos de outras crianças. Qualquer criança que estava por perto sempre estava judiando nele. E adivinha só quem que era o supremo bulinador, aquele que sempre estava zoando o Wario? It's me, Mario! Sim, o bigodudo. O Mario sempre aproveitava da fraqueza de Wario para fins maléficos, mesmo quando criança. Segundo o enredo desses personagens da Nintendo, quando pequenos, os dois brincavam de polícia e ladrão, e o Wario sempre queria ser o policial, mas só de sacanagem, o Mario foi policial mais de 1250 vezes, enquanto o Wario foi apenas uma vez. Ele fazia de sacanagem mesmo, só pra trollar o Wario. Tudo que ele queria, o Mario fazia ao contrário. E isso é contado no enredo do bigodudo. E pior, hein? A cada derrota de Wario, o bigodudo dava altas risadas da cara do vilão em potencial. Isso gerou uma fúria dentro do Wario que o tornou vilão anos depois. E hoje em dia o Wario é um cara ressentido e do mal por culpa do Mario. Ele sim era o verdadeiro vilão naquela época. A julgar por tudo que o Wario passou nas mãos do Mario, é de se espantar que ele não tenha se tornado um vilão terrivelmente pior ainda. Agora eu vou falar um pouco da princesa Peach. Ela sempre cresceu num ambiente estável e desde pequena aprendeu a se comportar bem ali na realeza. Afinal, ela sempre morou em castelo, era uma princesa e tudo mais. E quem não a conhece realmente acha que ela é aquela princesa de gostos refinados e extremamente educada. Só que nem sempre foi assim. Quando pequena, Peach era um terror de criança e fez tantas maldades quanto possível. Mesmo hoje sendo vista como visivelmente uma personagem do bem, ela esconde um segredo obscuro lá da sua infância. A prova disso é que lá nos anos 90 no Japão, havia várias séries de mangás dedicadas somente à educação problemática da princesa Peach. Nesses mangás era descrito que a futura governante do reino de cogumelos era uma menina muito rebelde. Até em uma das histórias, Peach e seus amigos foram brincar numa certa casa da árvore e lá a aspirante a princesa submeteu seus amiguinhos a todo tipo de brincadeiras desagradáveis. Nesse mangá é contado que ela fez as outras crianças comer comida estragada,
esfolou os outros colegas em troncos de árvore e até encheu outros amiguinhos com lagartas nojentas. E claro, né, ninguém podia dizer não, afinal ela era uma princesa e todos deveriam obedecê-la, mesmo que se não gostassem do que estava acontecendo. Em outro episódio desse mesmo mangá, é dito novamente que todas as crianças se reuniram e a Peach derramou xixi de cigarra neles sem dó nem piedade. Assim como outros personagens da Nintendo, a princesa era má e só não detonou totalmente o reino de cogumelos porque ela passa a maioria do tempo sequestrada, ela nem governa direito o reino de cogumelo. Se ela governasse 100% do tempo, acredito que nem o Mario ia querer ficar com ela. Ou queria, né, porque o Mario também era um cara mau quando criança, a princesa também era mau, quem sabe é por isso que os dois dão certo até hoje. Mario. O detalhe oculto que eu vou falar agora só serve mesmo para os tempos de Game Boy e gráficos limitados da época. Você jogou muito Game Boy nos anos 90? Então talvez essa ideia aqui se encaixe para você. Considerando que Pokémon é a franquia de videogames mais lucrativa de todos os tempos, é provável que você já tenha jogado pelo menos um dos títulos. Nesse caso, um jogador casual, né, é capaz de nomear o protagonista do primeiro jogo, Pokémon Red and Blue. Você sabe o nome do protagonista do Pokémon Red and Blue? Bom, instintivamente, muitos jogadores dos anos 90 responderiam o Ash, né? Afinal, Ash é o protagonista da série animada Pokémon, correto? No entanto, o protagonista do primeiro Pokémon, Red and Blue, é chamado de Red. Mesmo os dois personagens tendo semelhanças indiscutíveis, não são a mesma pessoa. Claro, né? Hoje em dia todo mundo sabe isso, mas eu estou falando da época do Game Boy e seus gráficos em poucos pixels e em preto e branco. Imagina só você criança jogando esse game com esse gráfico e ter que adivinhar que esse carinha aí não é o Ash. Claro que se você é um grande fã aí de Pokémon e acompanha os games já há algum tempo, sabe de tudo isso, já tem essa informação há muitos anos, até porque os games mais modernos ficam bem mais fácil de entender, né? Só que na época do Game Boy, lá nos anos 90, o auge mesmo da franquia, eu era um dos jogadores casuais que acreditava friamente que o protagonista do primeiro game era o Ash e não o Red. E você, sabia disso quando jogou lá nos anos 90? Comenta aí. Se você conhece qualquer um dos jogos Metroid, já deve ter ouvido falar da origem da Samus, né? Pelo menos aquela história básica. Quando criança, os pais de Samus Aran foram mortos por piratas espaciais e, sem ter para onde ir, a menina foi acolhida por uma raça alienígena chamada Chozo. E esses alienígenas, aparentemente do bem, equiparam Samus com o Power Switch e melhoraram geneticamente o seu corpo. Uns carinhas feinhos, mas gente boa, né? Cuidaram da Samus. Aí os anos se passaram e depois de adultos, piratas espaciais, aqueles mesmos que mataram os pais da Samus, se uniram com organismos chamados Metroids com o intuito de conquistar a galáxia. E a partir daí que começa o jogo, né? A Samus jura matar eles, derrotar Mother Brain, por aí vai. Essa é a história básica, acontece em quase todos os jogos. A Samus derrota os Metroids durante o jogo inteiro, luta contra Mother Brain e fim. E o enredo se repete inúmeras vezes, que fica subentendido que os piratas espaciais que criaram os Metroids e que foram governados por Mother Brain desde o início, né? Os piratas, os Metroids, Mother Brain são os caras do mal, os Chozo e a Samus são do bem. Só que a história não é bem assim, e ironicamente os benevolentes Chozo que são os verdadeiros culpados aí pelos adversários da Samus. Eles são os verdadeiros criadores dos Metroids e da Mother Brain. Esse detalhe aposto que a maioria dos jogadores demorou para perceber, ou até não percebeu até hoje, né? Bom, antes da história da Samus, houve uma época em que o mundo dos Chozo estava infestado de parasitas X, e para combater esses parasitas, os Chozos construíram formas de vidas artificiais chamadas Metroids. Os Metroids foram criados apenas para derrotar esses parasitas, só que os Metroids foram evoluindo e ficaram fora de controle, então os Chozos, mais uma vez, construíram um supercomputador vivo chamado Mother Brain para manter os Metroids sob controle. E mais uma vez, infelizmente, a IA Mother Brain se voltou contra os seus criadores, se voltou contra os Chozo, fazendo com que os Metroids corressem soltos pelo cosmos. Isso durou um tempo, até que um dia, Metroids, Mother Brain, piratas espaciais voltaram para enfrentar a Samus Aran. Essa é a verdade e um detalhe que a maioria das pessoas nem percebe, que no final das contas, a Samus está apenas resolvendo um problema que
que os Chozos criaram desde o começo. Quem sabe até por isso que eles modificaram ela e deixaram ela forte, né? Para resolver um BO que eles acabaram cometendo há muito tempo atrás. Do mascote bigodudo da Nintendo, aquele personagem que já apareceu em mais de 200 jogos e em várias outras mídias, né, como filmes, desenhos, mangás e por aí vai. Todo mundo conhece muito bem o mascote da Nintendo, tá certo? Ou será que nós não conhecemos tanto assim? Bom, de acordo com o consenso comum, você também deve concordar comigo, Mario é um encanador italiano que caiu em um cano mágico e esse cano teletransportou para o reino de cogumelos. Essa história de cair no cano vai se repetindo até um dia você acreditar que é história verdadeira. No entanto, essa história do Mario ser um cara italiano que mora em Nova York, que vai para o reino de cogumelos é balela, não é bem assim não. Isso porque é estabelecido no jogo Yoshi Island que Mario não é terráqueo, ele não nasceu no Brooklyn, ele não é italiano e muito menos nasceu no planeta Terra, muito longe disso. Eles, na verdade, são extraterrestres, essa é a verdade. Mario e Luigi são extraterrestres. A história original é que Mario nasceu no reino de cogumelos, embora nunca seja explicado como os pais do Mario e do Luigi chegaram lá. Isso é reafirmado em Yoshi's New Island e em Mario e Luigi Partners in Time. São 3 jogos confirmando essa informação. Super Mario World 2 e Yoshi Island, por exemplo, retrata os 2 irmãos sendo entregues por cegonhas ao reino de cogumelos como bebês e afirma que seus pais também estão aqui, tiveram os filhos ali na ilha do Yoshi. E no jogo Yoshi's New Island e Mario & Luigi Partners in Time também confirmam que o reino de cogumelos é sim a pátria original dos irmãos, isso muito tempo antes dos eventos do primeiro Mario Bros. Essa é a história oficial, original do jogo. Você já tinha parado para pensar nisso, que Mario e Luigi não são terráqueos, são pessoas de outra dimensão? Bom, se você sempre viu Mario e Luigi como encanadores de Nova York, aposto que a partir de agora vai repensar tudo que aprendeu desde os primeiros games desses encanadores. A fase secreta que vou mostrar nesse vídeo está no jogo Donkey Kong 64, que na época detinha um recorde mundial de quantidade de itens colecionáveis dentro do jogo. A Rare aparentemente, botou os funcionários para trabalhar mesmo durante o desenvolvimento, e o que não faltou foram itens perdidos pelo game. Aliás, alguns que ainda são descobertos até hoje, tem muito objeto que foi deixado para trás. No entanto, a desenvolvedora não mencionou o local secreto que aparentemente deveria ter sido deletado antes do lançamento, mas ficou lá escondido entre os arquivos do cartucho. Esse lugar é conhecido como sala de depuração, ou também como Secret Test Room, a sala secreta de testes, e com alguns requisitos e macetes dentro do menu do jogo ali, temos acesso a essa sala. Só que lá encontramos apenas um lugar vazio com algumas plataformas, um chão azul e escuridão no lugar das paredes. É um lugar inacabado, vamos dizer assim. Mas a pior parte é encontrar outro Donkey Kong lá, só que imóvel e até um pouco assustador. Sim, tem um Donkey Kong idêntico a você que fica paradão ali na sala. E nem adianta tentar atirar, bater ou até mesmo empurrá-lo de alguma forma, ele não reage a nenhum impulso. Parece até que teve um piripaque, tipo aquele do Chaves. Fora isso, não há mais nada para fazer aqui, e pior ainda, não é possível sair, você fica preso aqui para sempre. Uma vez dentro da sala, só saímos se reiniciar o console. Imagine só, ficar trancado nessa sala toda escura com um Donkey Kong medonho que fica olhando e piscando pra você. Com certeza não é uma das melhores sensações do mundo. Falando da abertura do fogãozinho da Nintendo, também conhecido como GameCube. Ele tem 3 aberturas diferentes que você pode ativar apertando o botão do seu controle. Bom, primeiro vamos ver aí a abertura que todos conhecem, Beleza, agora uma abertura diferente quando você aperta o botão Z. E agora, outra abertura quando apertamos o Z nos 4 controles do videogame. Esses foram apenas os primeiros easter eggs desse vídeo, tem muito mais, continue assistindo.
Falando em música na abertura, existe uma ligação entre a intro do GameCube, essa intro que vocês acabaram de ver, e a intro do Famicom Disk System, lá de 1986, essa intro aqui. Então, na intro do GameCube, depois que o menu aparece ali na tela, há uma música de fundo que fica tocando enquanto você navega pelas opções do console. É uma música bem calma e bem lenta. Por muitos anos, a maioria dos jogadores acreditava que essa música era exclusiva do console GameCube. Porém, um tempo depois, um fã descobriu que se você acelerar essa música 16 vezes, vai perceber que a música do GameCube era a mesma usada na abertura do Famicom Disk System, quase 20 anos depois. O Famicom Disk System é um acessório exclusivo do Famicom, é um tipo de adaptador de disquetes daquele videogame. A música de abertura desse acessório foi reutilizada na abertura do GameCube, só que 16 vezes mais lento, e se você duvida dessa informação, escuta aí as duas aberturas e me diz se não é a mesma música. Imagine um jogo onde você salta sobre os inimigos, coleta moedas, quebra blocos e pega power-ups dentro de caixas misteriosas. Bom, que você deve ter imaginado Super Mario Bros, mas eu estava me referindo ao game The Great Giana Sisters, lançado em 1987, que era basicamente a cópia descarada do jogo do Bigodudo. Aqui você não é o Mario, e sim uma garota chamada Giana, que viaja através de 32 masmorras cheias de monstros, enquanto coleta diamantes e procura sua irmã Maria. Se o jogador vencer a batalha final, Giana será despertada por sua irmã. Era tudo um sonho no final das contas. De acordo com várias lendas dos games, a Nintendo teria aberto um processo judicial contra a produtora desse game, devido à violação de direitos autorais do jogo Super Mario Bros. Mas de fato, esse processo nunca existiu, porque nem a Nintendo, nem a empresa alemã, produtora de Giana Sisters, nunca se pronunciaram a respeito. E esse mito foi criado justamente após o jogo ter sido retirado das lojas de uma hora para outra. Estava lá, de repente desapareceu, sem mais nem menos. E um tempo depois, a própria Nintendo admitiu ter influenciado diretamente na proibição dessas vendas, como ela já fez com vários outros jogos. Ou seja, não rolou o processo, mas aquela pressãozinha em cima dos caras com certeza existiu. Então, The Great Giana Sisters é um jogo bem raro hoje. Quem tem, pode jogar. Quem não tem, nunca mais vai encontrar nas prateleiras. Uma aparição inusitada onde os coloridos Mario e Yoshi aparecem em uma cena tipicamente cinzenta de Metal Gear Solid. Os dois personagens da Nintendo aparecem como bonecos na mesa do Dr. Otacon em uma das cenas do game, e eles se destacam porque não há mais nada ali em cima da mesa, somente os dois personagens. Só por aí já é uma referência garantida, mas o que alguns jogadores não sabem é que esses bonecos não são apenas referências visuais, não estão ali só de enfeite. Se você atirar em qualquer um deles, ouvirá efeitos sonoros típicos de personagens da Nintendo. E atirando no Mario nesse Metal Gear Solid, você até recupera sua vida. Esse easter egg é praticamente uma poção de cura para o Snake. Se você é um fã assíduo dos jogos da Nintendo e possui um Nintendo Wii aí na sua casa, tem grandes chances de ter visto esse easter egg. Em Metroid Prime 3, em cima da nave da Samus, dependendo dos jogos que você tem salvo aí no seu Wii, é possível encontrar um adesivo personalizado bem na parte superior da nave. Aqui no vídeo eu estou mostrando o adesivo do Mario, mas pode aparecer vários diferentes, como Zelda, Wii Sports, WarioWare, depende do jogo que você tem salvo no seu console. Achei muito interessante essa proposta da Nintendo, ainda mais que não é o único game que possui esse recurso. Super Mario Galaxy, Super Smash Bros. Brawler, Super Paper Mario e alguns outros. Se você tiver algum desses jogos no seu Nintendo Wii, vai aparecer um adesivo diferente aqui. Essa aparição realmente estava escondida, né? Pois depende de você ter outros games instalados no seu console.
Os jogos Tetris geralmente são projetados para serem infinitos e cada vez mais desafiadores, desde aquele modelo mais simples vendido na barraca do seu Zé, até versões mais modernas. No entanto, o Tetris original, lá dos anos 80, possui um número limitado de estágios, permitindo que jogadores completem o jogo. Sim, ele tem final, e tem até uma versão com personagens da série Mario. Bom, em 1989, uma versão atualizada do Tetris original foi lançada pela Nintendo para Game Boy e Nintendinho, e zerando esse título você encontra vários finais diferentes, mas somente um desses finais em especial conta com uma cena com Donkey Kong na bateria, Samus tocando violoncelo, Link com uma flauta e Bowser na sanfona. É quase que uma banda ali da Nintendo. Mario, Luigi e Princesa Peach só estão dançando mesmo. Apenas um dos finais do game tem esse easter egg, por isso eu classifiquei como uma aparição secreta do Mario. Em 2007, o Nintendo Wii recebeu um jogo chamado Big Brain Academy Wii Degree. Esse título possui muitos minigames com perguntas e respostas dos mais variados tipos. Um jogo bem fora dos padrões, mas ainda assim divertido para quem gosta do estilo. E durante o jogo, durante o minigame chamado Speed Sorting, em que você recebe uma pergunta com 4 possíveis respostas em forma de imagem. Então você deve selecionar ali a resposta certa o mais rápido possível. Só que aleatoriamente, Mario aparece como uma possível resposta para uma pergunta séria. Tipo assim, o jogo pede para você escolher alguma coisa que tenha rabo, por exemplo, e nas figuras aparecem várias coisas, e o Raycon Mario, né, com sua aparência clássica, com rabo e tudo mais. Esse power-up deixa o Mario com rabo, mas nada a ver com a proposta do game, né? Sempre vem perguntas sérias e de repente tem um Mario ali. O pior é que o encanador é classificado em uma variedade de categorias estranhas. Então não importa a pergunta, de vez em quando vai aparecer o Mario aqui. É meio bizarro, mas eu até achei que essa aparição deixa o game mais interessante. No início de 2015, um pacote de DLC gratuito foi disponibilizado para quem jogava Monster Hunter 4 Ultimate. E se você baixar a DLC e completar certas missões, poderá desbloquear uma variedade de roupas e armas selecionadas da famosa franquia da Nintendo. Tem muita coisa da Nintendo ali que você pode escolher. E a roupa do Mario, por exemplo, está disponível para seus companheiros Pálico. Pálico é um tipo de gato mutante combatente que ajuda os caçadores. E quando esse bicho bota a roupa do Mario, do Luigi, daí o negócio fica hilário. Parece até uma fusão do Pica-Pau Biruta com personagens da Nintendo. Os bichos ficam loucos mesmo. Sem contar que os Pálicos já vêm com o Invincible Hammer S, um martelo incrivelmente poderoso e quase maior do que o próprio Pálico. E mesmo tendo essa aparência bizarra, é uma aparição interessante. Tão interessante que a roupa e o martelo de Mario retornaram em Monster Hunter Generations, tornando o Mario uma aparição recorrente na franquia Monster Hunter. Talvez o cameo mais controverso de todos os jogos da Nintendo seja o aparente rosto do Mario que está esculpido na Marble Zone, lá em Sonic the Hedgehog 1. Nem todo mundo acredita que seja o Mario ali, mas será? Bom, esse game é de 1991, ainda no auge da treta entre a Sega e a Nintendo, e por isso muito se especulou se a imagem não era apenas dois leões virados um para a frente do outro, ao invés de ser a face estampada do Mario. Nessa época, a Sega e a Nintendo não costumavam fazer crossovers, e uma aparição do Mario bem no primeiro jogo de sucesso do seu rival é muito improvável. Ou não é? Bom, o que você acha? É o Mario que aparece ali ou apenas dois leões em pé? Comenta aí embaixo, quero saber o que você sempre viu na Marble Zone em Sonic the Hedgehog. E por último, vou falar do jogo Punch-Out, mas não vá tirando conclusões precipitadas não, não vou falar desse juiz do game. Esse Mario juiz é tão óbvio que eu nem classificaria esse jogo como aparições secretas do Mario, não é isso que eu vou falar. O easter egg que eu vou mostrar está bem mais escondido ali entre os espectadores do jogo, aquelas pessoas que ficam lá no fundo enquanto você quebra o pau no ringue. Se você olhar bem no canto do ringue, além do encanador você encontra Luigi, Donkey
Donkey Kong e Donkey Kong Jr. Todos ficam no canto inferior esquerdo da tela, bem no meio da plateia, e se misturam entre os tons azuis e cinza do cenário. Se você não reparar bem, nunca vai saber. Você já tinha percebido esses personagens aqui? Com certeza é uma das mais escondidas aparições de Mario em outros jogos. Uma fase bônus infinita que aparece em Donkey Kong Country durante a abertura do game, mas você vai precisar fazer um código para que ele apareça. Enquanto você estiver na abertura do jogo, quando o jogo começa mesmo, pressione baixo Y, baixo Y. Esse código desbloqueia uma caverna com 3 de cada animal, aqueles animais necessários para a fase bônus. E uma vez estando aqui, você pode treinar infinitamente, dá para ir em todas as fases bônus quantas vezes você quiser. Essa é a melhor forma, né, de você descobrir ali o melhor jeito de pegar o bônus, de ganhar vida nessas fases. Pena que não dá para acumular as vidas que você ganha aqui. Ganha bastante vida, mas não dá para acumular e entrar no jogo com elas. Até porque que para sair daqui precisa resetar o game, não dá para sair dessa fase mais. Eu achei que pelo menos é uma forma de descobrir a melhor maneira de acumular vidas quando estiver jogando para valer. Tenho certeza que você já jogou Donkey Kong, mas conhecia esse código ou nunca ouviu falar? Já comenta aí embaixo. Easter egg que tá mais pra teoria de fã do que realidade, mas ainda assim é bem perturbador. Esse acontecimento se passa no jogo Luigi's Mansion lá do GameCube, que em certa parte do game, enquanto você explora a mansão lá na escuridão, Luigi encontrará um quarto com 3 telefones, e se você atender o telefone do meio e esperar ali que um raio aconteça ali do lado de fora da mansão, a sala se iluminará com um relâmpago e lançará uma sombra ali na parede que parece estranhamente que o Luigi pode ter sido enforcado. Olha as ideias, né? Pelo menos é o que dizem as teorias, né? Aquela sombra, na verdade, mostraria o Luigi morto. Bom, a realidade mesmo do que acontece ali é que o jogo tem uma sombra mal projetada do protagonista, que induz você a acreditar que o Luigi realmente partiu dessa para melhor de uma forma trágica. Mas reparem bem, né? Realmente parece que o Luigi está pendurado com uma corda, não é mesmo? Trágico, trágico. Apesar de ser apenas uma teoria, o easter egg existe, né? É um bug na sombra que vai fazer você olhar esse jogo de forma bem mais perturbadora do que era antes, né? Antigamente você jogava Luigi's Mansion na maior inocência. Agora, nessa parte, toda vez que você jogar, você vai se lembrar da sombra do Luigi enforcado. Chain Chomp, aquela bocona cheia de dentes que fica amarrada a uma corrente em vários jogos do Mario. Esse personagem no Japão é conhecido como Wan Wan, que é uma onomatopeia para o latido do cachorro, tipo o Uau Uau aqui no Brasil. E o motivo por trás desse nome é que Chain Chomp foi inspirado em uma péssima experiência de infância de Shigeru Miyamoto. Eu não sei exatamente a idade que ele tinha, mas em uma ocasião um cachorro tentou atacá-lo, mas na hora da mordida o cão foi puxado para trás pela corrente que o segurava, e os dentes do canino passou muito perto, a centímetros do rosto de Miyamoto. Me lembrei até daquele filme do Alien, vocês lembram dessa cena? Agora imagine só o Miyamoto versus o cachorro. Esse cão ficava acorrentado a uma árvore no vizinho de Shigeru Miyamoto, e de tanto vê-lo latir, acabou usando como inspiração para criar o Chain Chomp. Isso porque Miyamoto só começou a trabalhar na Nintendo aos 25 anos. Ele deve ter guardado raiva desse cachorro por quase 2 décadas. Outro personagem criado por Miyamoto que tem uma história bem interessante durante a criação é o Yoshi, o companheiro dinossauro do Mario, pelo menos até o Mario descartar ele, né, em um buraco qualquer. Miyamoto queria que Yoshi aparecesse já no Nintendinho, e sua inspiração para o personagem foi o dragão verde Tamagon, do game Devil World, de 1984. Esse Tamagon, assim como o Yoshi, também eclode de ovos e pode comer os inimigos com sua boca grande, inclusive até emitem um tipo de ruído quando nasce, exatamente como Shigeru Miyamoto fez com o Yoshi. No entanto, a primeira ideia do criador não foi um dinossauro, e sim uma galinha.
Tanto que Miyamoto ainda tem até hoje o esboço como era a primeira aparência do Yoshi. Praticamente uma galinha gigante. Tava parecendo mesmo o Chocobo lá de Final Fantasy. Tudo estava certo para ser uma galinha. Naquela época, Takashi Tezuka, outro desenvolvedor da série Mario, especulou que o amor de Miyamoto por passeios a cavalos e temas country influenciaram nessa criação. Shigeru Miyamoto tentou novamente implementar Yoshi em Super Mario Bros 3, mas o jogo ainda não comportava esse recurso, e só em 1990, com Super Mario World, que finalmente a galinha apareceu, quero dizer, o dinossauro Yoshi apareceu. Esse personagem que vou falar agora não foi criação exclusiva de Miyamoto, também teve a participação de Yoshiaki Koizumi, um dos principais designers de The Legend of Zelda, mas todos os conceitos do personagem são praticamente desejos do próprio Miyamoto. É, isso mesmo, estou falando da Epona. Sabendo sobre o amor de Miyamoto por cavalos e faroeste, não é difícil imaginar que ele criaria um personagem nesses padrões. Isso aconteceu com a Epona, a égua de Link em The Legend of Zelda, Ocarina of Time e tantos outros games da série. Miyamoto teve tanta influência na Epona que solicitou pessoalmente que a cena em que a personagem pula sobre a ponte quebrada do Vale de Gerudo fosse exibida no game, junto com outros saltos sobre cercas e tudo mais. Ele exigiu isso, sem contar que nos primeiros estágios de criação, Link teria um chicote para bater na Epona, e cada chicotada seria preciso dar uma cenoura para ela. Era uma ideia de Miyamoto também, mas isso foi retirado no final do game. Quem diria, hein? Shigeru Miyamoto é praticamente um cowboy de rodeio. Em uma entrevista para a revista Nintendo Power, Shigeru Miyamoto afirmou que enquanto trabalhava em Super Mario Bros 3, o co-designer Takashi Tezuka teve a ideia de colocar sua esposa no jogo, mas não sua mulher mesmo, com aparência humana nem nada disso. Ele queria um personagem com o humor da sua esposa. Segundo Miyamoto, a esposa de Tezuka normalmente é uma pessoa quieta, tímida, só que um dia explodiu de raiva por causa de problemas no trabalho. Ela era calma e de repente explodiu do nada. E esse foi o conceito para a criação de Boo, o fantasma linguarudo da série Mario. Quando você olha para o Boo, ele fica quieto e calmo. Quando você vira de costas, ele fica furioso e ameaçador. Boo apareceu pela primeira vez em 1988 no jogo Super Mario Bros 3. E se o criador Shigeru Miyamoto não tivesse contado isso numa entrevista, o seu conceito de criação, acho que ninguém nunca saberia. Com exceção do Takashi, né? E talvez a esposa dele, mas o resto do povo nunca saberia. Em outra entrevista com Shigeru Miyamoto, dessa vez em junho de 2002, feita pela Nickelodeon Magazine, foi contado que os personagens Pikmin dos jogos da Nintendo foram nomeados assim em homenagem ao cachorro da raça Pastor Shetland que Miyamoto tinha. Mais uma história de Miyamoto com cachorros, né? A raça do cão era bem parecido com esse da foto, e dessa vez não era o cachorro do vizinho, não, era o cachorro do próprio Miyamoto. O cão se chamava Piku, e por isso ele batizou os personagens do game de Pikmin. Já a ligação da raça Pikmin com a raça desse cachorro aí, só o próprio Miyamoto vai saber dizer. Indo agora para os jogos 8 bits, Glassjoy é um personagem desenhado por Shigeru Miyamoto para o jogo original Punch-Out, aquela versão para arcade. E ele é o personagem mais fraco e mais baixinho, e consequentemente, né, pode ser derrotado mais facilmente pelos oponentes. Por ser um personagem nada famoso, talvez poucos saibam que Glassjoy é uma piada interna lá da Nintendo sobre o designer Genko Takeda. Esse cara aí também trabalhava na Nintendo há algum tempo e aparentemente tinha um apelido de mandíbula de vidro. Por isso, até o trocadilho no nome Glassjoy foi por causa disso, já que glass é vidro em inglês. Uma curiosidade é que mandíbula de vidro é um termo usado no boxe quando alguém é facilmente nocauteado com um golpe mais forte no queixo ou na mandíbula. Geralmente, os lutadores mais experientes têm condicionamento físico para aguentar as pancadas, aguentar os socos. Mas um amador despreparado, franzino, fraquinho ali,
facilmente leva um nocaute com apenas um golpe, por isso é chamado de mandíbula de vidro. Genyo Takeda talvez seja um nome desconhecido aqui no Brasil, mas foi ele quem ajudou a projetar o analógico do Nintendo 64 e a tecnologia que possibilitou os cartuchos salvarem os jogos mesmo quando retirados dos consoles. Sabe aqueles cartuchos antigos que tinham a bateria dentro? Vocês estão lembrados? Pois é, foi o Takeda que ajudou a projetar. Um nome bem importante ali nos anos 90 para a Nintendo. E quanto ao personagem de Punch-Out Glassjoy, Takeda deve ter levado algum nocaute em alguma briga, só pode ser isso. Senão, mandíbula de vidro não seria inspiração para o personagem. E por último, um dos chefes mais icônicos dos jogos da Nintendo, o original Koopa, que hoje é conhecido como Bowser ou como a tartaruga demônio da Nintendo. Durante sua criação, Miyamoto imaginou Bowser pela primeira vez como um boi, baseando-se no Rei Boi lá da animação da Toei Alakazam o Grande, uma animação bem antiga aí dos anos 60. Tudo estava certo para o Bowser ser um boi. No entanto, o designer da Nintendo, Takashi Tezuka, o mesmo cara lá da esposa briguenta, apontou que o personagem parecia mais com uma tartaruga do que um boi. Então, junto com Miyamoto, trabalharam na nova aparência do vilão. Outro fato interessante na criação do Rei dos Koopas é seu nome. Por exemplo, o nome Koopa é baseado em um prato coreano chamado Gukbap, esse prato que vocês estão vendo aí. Mas o Bowser também quase foi chamado de Yuki e até Bibimba, outros nomes também de pratos coreanos. Cada nome estranho, né? Então vamos lá, de boi foi para tartaruga, depois para prato de comida. Só na mente de Shigeru Miyamoto mesmo para ter tanta imaginação. Você conhece o jogo Pokémon, certo? Também conhece o Mew e obviamente também já viu um caminhão na sua vida, né? Mas o que isso tem a ver com o vídeo? Bom, existe um mito em Pokémon Red and Blue que dizia que era possível encontrar o Pokémon Mew debaixo de um caminhão. É, uma frase bem estranha, né? Um Pokémon debaixo de um caminhão? Bom, pode deixar que eu te explico. Quem já jogou Pokémon Red and Blue sabe que não existe um meio oficial de capturar o Mew no game. Esse Pokémon raro foi somente distribuído para os vencedores de um evento organizado pela Game Freak lá em 1996. Só os vencedores do torneio têm o Mew e mais ninguém, ou seja, apenas poucas pessoas no mundo possuem esse Pokémon de forma oficial. Acontece que alguns jogadores descobriram um glitch que torna possível sim capturar o Mew se o game for burlado de uma certa forma, e isso foi um prato cheio, né, para que pudessem criar histórias e mais histórias, no mínimo curiosas. Isso gerou várias mentiras na época, e o boato que mais deu o que falar foi que o Pokémon lendário estaria escondido debaixo de um caminhão, em uma certa parte ali no mapa do game, e para desbloqueá-lo era necessário apenas empurrar o veículo de grande porte e voa lá, você já teria o Mew na sua Pokédex. Não se sabe ainda se o Mew estava trabalhando de mecânico ali debaixo do caminhão ou se estava fazendo um bico na série Carga Pesada, né? O fato é que não era possível nunca desbloquear o Mew nesse game, apenas se for um hack ou algum mod do game. Você podia empurrar todos os caminhões do jogo, não seria desbloqueável. Mais um mito de jogos antigos. A Triforce é o objeto mais desejado no mundo Zelda. Ela é capaz de dar poderes ilimitados para quem possuí-la. E apesar desse item aparecer em inúmeros jogos da série, não aparece em Ocarina of Time. No entanto, alguns jogadores maldosos espalharam um boato que era possível sim obter a Triforce nesse game. Foram vários jogadores maldosos mesmo. Eram tantas histórias e mentiras, maneiras de conseguir o artefato, que muitos contos eram rapidamente desmentidos. O pessoal tentava e já descobria que era mentira, até que um usuário de um blog de fãs da franquia postou uma suposta imagem do personagem Link segurando a Triforce, e nessa postagem dizia que para consegui-la você teria que aprender uma canção chamada Overture of Sages.
Uma canção que nem existe no game, né? E o cara que falou isso no blog era tão sacana e tão ardiloso que deixou as pessoas por um bom tempo tentando desbloquear isso em Ocarina. E só depois de um tempo mesmo ele veio a público e disse que tudo era mentira, que não existia Triforce, canção de sábios, nem nada disso. Ele havia apenas inventado aquilo para testar, ver se as pessoas iam cair na pegadinha dele. Moleque sacana, né? Fez muita gente explorar o mapa em Ocarina of Time em vão. Eu não cheguei a explorar isso aí porque na época eu não tinha Nintendo 64, mas com certeza eu acreditaria numa mentira dessa. Mas diz aí, você se lembra de alguma maneira mentirosa para conseguir a Triforce? Se lembra, comenta aí. Um power-up futurista do Super Mario que prometia dar poderes sobre-humanos ao personagem. Isso mesmo, um traje bem estranho do Bigodudo. A série Super Mario é conhecida por seus vários power-ups, itens que habilitam certos poderes para facilitar a sua vida na hora de resgatar a ingrata da Princesa Peach. São tantos power-ups que daria um vídeo só falando disso. Porém, em 2006, apareceu na internet aí, mais especificamente no site YouTube, um vídeo mostrando que Super Mario World teria um power-up escondido. O power-up se chamaria Laser Switch, ou traje de laser. Segundo esse mito, a roupa super poderosa estaria em uma saída alternativa da fase Top Secret Area. Aquela fase que você pega várias vidas, tem o Yoshi, tem outros poderes, fogo, pena e vidas infinitas, né? Pois é, em algum lugar dessa fase, supostamente teria uma saída para encontrar o traje. O boato se espalhou rapidamente, mas pouco tempo depois, o próprio criador do vídeo afirmou que isso na verdade se tratava de uma hack. Tudo mentira, e que ele queria apenas saber quantas pessoas seriam enganadas por ele. E olha que isso aconteceu em 2006, né, com a internet já em alta. Imagine se fosse em 1996, muito mais pessoas cairiam nessa pegadinha. Dinheiro voador. A primeira coisa excluída que eu vou falar são moedas voadoras que valem muito mais que as moedas convencionais. Dentro do game oficial, Mario pode coletar moedas para o jogador ganhar vidas. A cada 100 moedas coletadas é uma vida extra. No entanto, uma moeda vermelha voadora estava sendo programada para Super Mario World, mas foi excluída antes do projeto final. Essas moedas vermelhas valeriam 5 moedas comuns. Embora não tenham sido adicionadas no game, elas apareceram 5 anos depois em Super Mario World 2 Yoshi's Island. Estrela reserva. Dentro do game já existe a famosa estrela que te dá invulnerabilidade por alguns segundos e te ajuda a passar em locais quase impossíveis sem ela. Talvez um dos melhores upgrades aí de Super Mario World. E nos arquivos abandonados, jogadores descobriram que Mario poderia guardar consigo uma estrela reserva no menu e usar a hora que bem entendesse, assim como acontece com o cogumelo, a flor ou a pena. Você pega e fica um reserva ali guardado no cantinho. Nesse caso, você iria guardar uma estrela e com certeza seria muito útil, principalmente nas últimas fases do game, que enche de inimigos e o negócio fica muito complicado. Só não daria para usar essas estrelas no chefão, nas fases estava liberado. Pena que foi retirado, né, na versão final de Super Mario World. Dino-Rino. A maioria dos inimigos de Mario atacam ou caminham lentamente em sua direção. Isso dá tempo suficiente e até mais possibilidades de reação, principalmente nas fases mais avançadas. Você consegue decidir se vai pular, se vai voltar, se vai matar. Enfim, o jogo te dá bastante tempo mesmo com muitos inimigos na tela. Mas criaturas gigantes como Dino-Rhinos podem ter uma vantagem, visto que aparecem em locais muito difíceis do jogo e ocupam mais espaço na tela que inimigos convencionais. E o seu ataque aqui no game é apenas uma baforada de fogo, eles não arremessam nenhum tipo de projétil contra o protagonista. Só que nos arquivos excluídos, o Dino-Rhino estava programado para ser um exímio cuspidor de chamas, com a habilidade de arremessar uma bola de fogo contra o Mario, semelhante àquela bola de fogo que o Yoshi arremessa. Como esses inimigos são muito grandes, seria bem mais difícil, né, para o Mario ou para o Luigi enfrentá-los no meio da batalha, no meio da bagunça, e
ainda recebendo bolas de fogo a todo momento. Talvez essa parte ficaria difícil demais e por esse motivo a Nintendo resolveu deixar esses chefes bem mais fracos. Tirou esse upgrade e ele não arremessa mais bolas de fogo. Boo sem medo. Os fantasmas Boo Buddy e Big Boo são criaturas incomuns. Elas são difíceis de derrotar, mas só de olhar para elas já fazem se esconder de medo. Se você encarar eles por alguns segundos, fará com que eles façam uma careta boba para você e só isso. Enquanto você estiver olhando para esses fantasmas, eles não vão te atacar. Esse comportamento até é uma referência de um desenvolvedor da Nintendo. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. Só que inicialmente ele não seria tão medroso assim como conhecemos, pois dentro dos arquivos excluídos tem provas de que Boo iria te atacar independente para onde o protagonista estivesse olhando. Independente da situação, os fantasmas ainda permaneceriam vindo em sua direção, eles iam te cercar ali até te matar. As fases com esses fantasmas literalmente seriam o terror dos jogadores. Ainda bem que a Nintendo mudou de ideia, né? Eu gosto mais desse fantasma medroso, dá um ar mais cômico pro jogo e deixa as coisas um pouquinho mais fáceis. Proibido Yoshi. Durante o desenvolvimento, no início de vários níveis, havia uma plaquinha dizendo Proibido Yoshi, não só no início dos castelos, mas também em várias outras fases adicionais. E de acordo com o conteúdo cortado, Mario olharia para essa placa como se soubesse que Yoshi não tinha permissão para avançar. Na versão final, essas placas foram removidas, mas Yoshi ainda é impedido de entrar nos castelos. Isso talvez tenha sido mais problema de dificuldade no desenvolvimento do que realmente deixar o jogo mais desafiador, retirando o Yoshi de algumas etapas. É mais um problema técnico do que um problema para o jogador. Mas independente disso, com placa ou sem placa, o Yoshi, mais uma vez, foi deixado de lado tanto na versão de teste quanto na versão definitiva, e o Mario jogando ele buraco abaixo. Ferramentas de desenvolvedor. Super Mario World também tem um modo desenvolvedor, que permite que os jogadores testem várias partes do jogo e dá até pra zerar o game sem precisar jogá-lo desde o início, quase que um atalho que vai direto pro chefão. Para ter acesso a essa ferramenta, os jogadores precisam pôr alguns códigos no Game Genie, tipo um Game Shark mais potente. Através dessa ferramenta você pode voar infinitamente, pular batalhas contra os chefes, completar níveis instantaneamente ou selecionar qualquer nível do mapa que você desejar. É uma ferramenta justamente para os desenvolvedores testarem o game, e estavam lá os arquivos escondidos. A maioria dos jogos não tem acesso a esses níveis, porque os criadores querem que você vença o desafio sem manipular o jogo. Só que em Super Mario World, essa ferramenta, por algum motivo, ficou lá escondida entre os arquivos. Preso na jaula. Os jogadores descobriram também uma gaiola que deixa o Mario trancado para sempre, e uma vez lá dentro não há como escapar, a não ser que você termine a fase sem morrer com o bigodudo. Sim, uma jaula flutuante que vai passando ali na fase enquanto você luta pela sua sobrevivência. Enquanto estiver dentro dessa gaiola, Mario terá que evitar vários obstáculos e inimigos enquanto pega todos os power-ups disponíveis. Esse recurso foi removido no final do game, mas é possível adicioná-lo ao jogo por meio de falhas ou mineração de dados. Esse sim seria o tipo de fase que deixaria o jogo muito mais difícil. Imagine só uma cela anti-fuga, com certeza seria um desafio insano para o bigodudo da Nintendo. Fase das nuvens. Um dos primeiros níveis do jogo era apenas um teste, um nível criado acima das nuvens, onde Mario e Luigi teria que navegar nas plataformas flutuantes enquanto enfrentava os inimigos até chegar ao fim. Era uma fase bem longa e demorava muito, porque você tinha que esperar a plataforma, esperar a nuvem chegar. Era uma fase realmente cansativa, ainda mais para a primeira fase do jogo. Porém, essa fase nunca foi planejada para ser incluída no game final. Ela foi planejada apenas para um teste para níveis futuros, testar a mecânica, movimentação e tudo mais. Então os desenvolvedores a removeram e se concentraram nos níveis que conhecemos hoje. Porém, os arquivos ocultos foram acessados e é possível sim jogar essa fase através de hack. A fase meio bugada, meio sem sal, meio esquisita, mas a fase está lá, o nível das nuvens.
estranha surpresa. Além da jogabilidade desafiadora e gráficos coloridos, cada mapa tem uma variedade de ambientes e animais para mostrar aí o que tem atrás de cada nível. Fases aquáticas, você entra num ambiente cheio de água. Fases na floresta, ambiente cheio de árvores e por aí vai. E nos arquivos deletados foi descoberto que os desenvolvedores planejaram outro recurso surpreendente. Nesse recurso, se Mario e Luigi estivessem caminhando pelo mapa enquanto você escolhesse uma fase, entre uma fase e outra, alguns Koopalings apareceriam de surpresa e arrastariam o Mario e seu irmão para níveis completamente diferentes, e você era obrigado a passar esses níveis ou morrer tentando. Você estava ali caminhando entre uma fase e outra e praticamente era sequestrado por essas criaturas que te empurravam numa fase aleatória. Do nada, assim, você ia parar numa fase que você nunca viu na vida. No entanto, essa premissa foi analisada antes do lançamento e cancelada, pois acharam que poderia ser muito assustadora para algumas crianças lá nos anos 90, então foi removida de sua versão final. Imagine só você querendo fazer uma speedrun, ou você tentando, né, fazer o seu melhor no jogo ali, de repente você era sequestrado e ia parar numa fase que você nunca viu na vida e perder todos os seus power-ups. Não ia ser uma experiência muito boa para jogar, mas ia ser interessante mudar um pouco o ambiente de Super Mario World. Mudança de nível. Os desenvolvedores criaram muitos níveis de testes para garantir que o jogo estava de acordo com os padrões da Nintendo, mas também haviam níveis que não foram incluídos porque eram duplicatas, basicamente uma cópia bizarra de fases já existentes. Morton's Plain, por exemplo, era um nível irregular com uma mistura incomum de cores ali no final, mas era apenas uma duplicata do primeiro nível Donut Plains 1. Era exatamente a mesma fase com algumas diferenças visuais. O fundo era de uma cor ligeiramente diferente e havia algumas diferenças de renderização, mas melhor dizendo aí, né, a verdade nua e crua, o fundo parecia mais uma confusão de sprites, quase uma fase cheia de glitches. Porém, não era um erro, isso era proposital. A Nintendo provavelmente queria fazer um mundo invertido ou algo assim, onde você poderia jogar a fase comum e depois uma fase meio bizarra, meio em outra dimensão. Porém, a Nintendo desistiu dessa ideia, porque ficou mais parecendo realmente níveis inacabados ou uma cópia mal feita do que realmente outra dimensão. Eles abandonaram essa ideia, porém está lá nos arquivos deletados até hoje no seu cartucho de Super Mario World. Uma das principais características do encanador em Super Mario 64 é sua voz engraçada. Ela combina perfeitamente com o personagem, não é mesmo? É verdade. Mas você sabia que na versão beta do game, o Bigodudo tinha outra voz? Aliás, uma outra voz tremendamente irritante, digna de você desligar o som enquanto joga. É, sério mesmo, o negócio era tão medonho que nem a Nintendo aguentou e gravou outros áudios tudo de novo do Bigodudo, só que dessa vez com uma voz mais decente, né, interpretada por Charles Martinet, essa voz do Mario que todos conhecemos. Você duvida que essa voz era muito irritante? Então vou deixar um pouquinho do áudio tocando pra vocês e deem a sua opinião. Se você acha que o coelho mascote daquela famosa pilha lá é o mais ligeiro, errou feio. Errou. O coelho Mips é um dos personagens mais estranhos do mundo de Super Mario. Ele aparece pela primeira vez lá no porão do castelo da Peach ao coletarmos 15 estrelas. Você terá que ser muito paciente e esperto para pegar esse coelho dourado, pois ele corre mais que carteiro sendo perseguido por um cão raivoso. Falei bastante do coelho, mas qual é a curiosidade aqui? Bom, o nome Mips vem da arquitetura do microprocessador que está presente no console Nintendo 64 e foi desenvolvido pela MIPS Computer System. E como uma homenagem também para dizer o quão potente é o microprocessador do Nintendo 64, os desenvolvedores decidiram batizar o coelho com esse nome. Outra curiosidade é que o coelhinho turbinado aí foi projetado inicialmente apenas para testes de movimentação e tal, mas os desenvolvedores gostaram tanto dele que resolveram mantê-lo no game. Legal, né? Mas você pode ser mais ligeiro que o coelho Mips, deixando o like aí no vídeo.
Andar a cavalo é uma prática comum no mundo dos games. Vários personagens têm um parceiro equino para explorar os horizontes. E por pouco, o Mario também não foi um deles. Ele ganhou um dinossauro sim, o Yoshi, que anteriormente seria uma galinha e acabou virando um dinossauro. Porém, lá no início, a montaria do Bigodudo não seria um cavalo qualquer, ele seria a Epona. Isso mesmo que você pensou, Epona, a égua lá do Link de The Legend of Zelda. Essa personagem estava sendo planejada para Super Mario 64. Mas só ficou nos planos, só foi para The Legend of Zelda mesmo. É muito comum em jogos diferentes da mesma empresa reaproveitar essas ideias. Mas a Epona em Super Mario 64, a meu ver, seria uma coisa bem diferente do normal. Quem já jogou Super Mario 64 com certeza sentiu a falta do Luigi e também de um modo multiplayer. Até em Super Mario World, lá do Super Nintendo, tinha o Luigi e o modo multiplayer. É daquele jeito, né? Cada um jogava uma vez, mas tinha um modo multiplayer. Mas por que em Mario 64 não teve? Bom, de acordo com o próprio Shigeru Miyamoto, o hardware do Nintendo 64 era capaz sim de rodar um modo multiplayer no game, porém não teria um bom desempenho, o console não aguentaria todo o processamento com folga, pois ao que tudo indica, a tela seria dividida entre 2 jogadores, tendo total liberdade ali dentro do mapa. O console, coitadinho, não aguentou pega, né? Ele não aguentou rodar um jogo multiplayer assim. Que pena, né? Esse plano nunca saiu do papel, seria muito bacana ver os irmãos aí, Mario e Luigi, resgatando a Princesa Peach. Super Mario 64 2 é uma ideia que foi sequestrada e jogada lá no fundo do castelo do Bowser, pois nunca viu luz do dia. Sim, existiam planos para uma sequência ainda no Nintendo 64. Após o sucesso do primeiro game, era natural a Nintendo pensar numa sequência, afinal toda empresa quer lucrar com o máximo que puder, não é mesmo? Ou você achou que as empresas faziam jogos só para a gente se divertir? O negócio é dinheiro, meu filho. Bom, Super Mario 64 2 teria como personagem principal o Luigi, com a participação de outros personagens secundários. Porém, o projeto foi ralo abaixo e não se sabe ao certo o porquê. Talvez pela nova geração, que entrou muito rápido ali, né, o GameCube, tanto que saiu o Luigi's Mansion para o GameCube. Pode ter alguma relação, mas nada é oficial. E anos viraram décadas e até hoje não temos um Super Mario 64 2. Com tantos vazamentos aí da Nintendo, né? Será que um dia veremos uma sequência desse clássico? Por se tratar do primeiro jogo 3D do Mario, a Nintendo queria trazer o maior e melhor game possível para os seus fãs. Então, Miyamoto decidiu que o game teria 40 fases no total. Esse era o plano inicial. Um desafio tanto, né, para os desenvolvedores, 32 níveis principais e 8 fases bônus. Mas para a frustração de todos, isso não deu certo, pois não caberia tudo dentro do cartucho do Nintendo 64. A Big N, então, decidiu reconstruir as fases, dando mais ênfase na exploração do cenário, ou seja, colocaram mais detalhes, aumentaram o mapa e diminuíram os níveis. E por conta dessas inúmeras mudanças, Super Mario 64, que seria lançado durante as festas de final de ano lá de 1995, foi adiado para abril de 1996. Para caber 40 fases num cartucho de 64 MB, só se fosse um verdadeiro milagre de Natal mesmo. Durante seus mais de 130 anos de carreira, a Nintendo fez inúmeras parcerias de sucesso, e uma delas foi com a empresa chamada Argonaut Software, desenvolvedora do chip Super FX e programadora de Star Fox. Bom, ela fez várias coisas, né? Mas essas são as que mais se destacaram. E nesse tempo, Jen Sun, o fundador da empresa Argonaut Software, acreditando que a Nintendo toparia sua nova ideia, mostrou a Miyamoto um projeto 3D com o Yoshi como personagem principal. Ele teve a ideia ali de fazer um jogo no Nintendo 64 com um Yoshi como personagem principal em 3D e tudo mais. E o
criador de Super Mario até gostou da ideia, mas acabou rejeitando o projeto por achar perigoso demais confiar um dos seus personagens principais a uma desenvolvedora terceirizada. A desenvolvedora era boa, mas não era a Nintendo, comandada por Miyamoto. Bom, triste com a rejeição, Jen-san modificou seu jogo, trocando Yoshi por outro personagem e lançou o Game Croc para PlayStation e Sega Saturn em 1997. Ele deve ter pensado assim, né? Só de raiva, agora eu vou criar esse jogo de plataforma com um crocodilo como personagem principal. Pior, né? Lançar nas concorrentes da Nintendo. Bom, isso aconteceu mesmo, e de acordo com o próprio fundador da Argonaut Software, Miyamoto teria se inspirado em seu projeto para criar o Super Mario 64. É, isso mesmo. Segundo ele, meio que por tabela ali, o jogo Croc foi inspiração para o Mario 64. Será que isso pode ser verdade ou só é alucinação do desenvolvedor? No começo dos anos 90, a Nintendo e a Sega dominavam o mercado dos games. Claro que tinham outras, mas elas que comandavam, elas que ditavam as regras. E isso provocou uma rivalidade histórica entre essas duas gigantes. Todo mundo conhece essa história, né? Porém, essa briga foi deixada de lado pela Nintendo durante o desenvolvimento de Super Mario 64. É, mais ou menos, né? Como ainda estava em processo a criação do Nintendo 64, não existia um controle para o console, não um controle oficial pelo menos. Então não havia como testar os jogos que precisassem de mais botões, já que o controle do Super Nintendo, por exemplo, não tinha botões suficientes para Super Mario 64. Foi aí que alguns dos desenvolvedores, teve a brilhante ideia de adaptar um controle da Sega para poder testar o game durante o desenvolvimento. E o escolhido foi esse controle aí do Sega Saturno com analógicos e tudo mais. Os desenvolvedores receberam um emulador e modificaram o controle para poder utilizar nos computadores durante o desenvolvimento. É, por essa a Sega não esperava, hein? Sua própria criação sendo utilizada contra você. Com certeza, Shigeru Miyamoto já estava pensando nas futuras gerações de consoles, tanto que o controle do Nintendo 64 foi pensado para os jogos em 3 dimensões, ou para pessoas com 3 mãos, né? Querendo ou não, a Sega fez parte da criação de Super Mario 64. Vocês estão lembrados, né? Aqui no começo desse mesmo vídeo eu falei sobre a Argonaut Software. Pois então, além de mostrar um design de um possível jogo do Yoshi para o Miyamoto, a desenvolvedora foi responsável por alguns outros projetos da Nintendo. Um deles foi Star Fox e o próprio chip Super FX, aquele chip especial que permitia gráficos no estilo 3D para o Super Nintendo. Foi a Argonaut Software que desenvolveu esse chip. Nesse tempo, durante um dos seus testes, a desenvolvedora criou uma versão 3D do Mario e apresentou a Shigeru Miyamoto, assim como ele fez, né, com o Yoshi. E de novo, o Shigeru Miyamoto ficou tão empolgado com a ideia que achou que seria interessante sim desenvolver um game 3D do Bigodudo para o Super Nintendo. E isso era para o Super Nintendo 16 bits mesmo, um Mario em 3 dimensões, e até batizou o jogo, seria Super Mario FX. Porém, novamente, eram só ideias que nunca saíram do papel. Super Mario FX nunca existiu na prática. Por último, só para descontrair, eu adicionei uma coisa que eu tenho certeza que você já fez nesse game. Claro, né, se o seu coração for pura maldade. Se você é um cara que não gosta de pinguins, com certeza já arremessou esse pobre e indefeso bebê pelo penhasco. Durante o jogo, na fase Cool Mountain, existe uma missão onde você deve resgatar um filhote de pinguim chamado Tuxie e levá-lo para sua mãe preocupada e desleixada, né? Afinal, ela perdeu seu filho no meio do nada. Enfim, se você for uma pessoa boa, de coração puro e devolver o filhote, você irá receber uma estrela por sua bravura e esforço. Põe esforço nisso, hein? Engana-se quem acha que essa tarefa é muito fácil. Beleza, um jogador comum faria isso, mas a diversão para outras pessoas de coração de pedra começa agora. Após completar a missão novamente, o filhote estará lá, paradinho no meio da neve, e você pode pegá-lo e jogá-lo em qualquer lugar, ou levá-lo para qualquer lugar, né? Porém, se você fizer isso, a mamãe pinguim ficará furiosa e começará a te perseguir. Claro, né? Ela quer o filho dela de volta. Eu tô ligado que o Mario já foi encanador, já foi médico, árbitro de boxe e tantas outras profissões aí durante a sua vida. Agora, sequestrador de pinguim, só em Super Mario 64 mesmo.
O primeiro personagem esquecido que eu vou mostrar é o Wart, conhecido no Japão muitas vezes como Mamu. Esse sapo mal encarado é o principal antagonista de Super Mario Bros 2, porém já teve várias aparições aí em vários jogos da Nintendo. Algumas vezes ele ganhava um pouco mais de destaque, outras vezes ninguém nem sabia quem ele era. O problema é que Super Mario Bros 2 não teve tanto sucesso como o primeiro e o terceiro game, por isso o vilão baixotinho aí não é um personagem nada marcante. Mesmo fazendo algumas aparições em The Legend of Zelda e até em Super Smash Bros, o Wart nunca teve aquele diferencial que fizesse os jogadores se lembrarem dele por anos. Eu nem lembrava mais do nome dele, por isso ele está na nossa lista aqui no vídeo de hoje. Existem muitos fantasmas nos jogos do Mario, o que eu mais me recordo são aqueles fantasmas do castelo de Super Mario World, esses eu jamais vou esquecer. Porém, no jogo Yoshi Story existe um chefe fantasma chamado Inviso, e esse feioso aí te aguarda lá no final da High Tower. O bicho é tão medonho que o Yoshi tá ali tremendo de medo. A principal habilidade do Inviso é ficar invisível enquanto tenta atacar Yoshi e invoca vários Peepers. E para derrotar esse chefão, o Yoshi precisa acertá-lo com 3 ovos. Eu escolhi o Inviso para o vídeo de hoje porque ele faz jus a seu nome, ficou invisível até na lembrança de quem jogou o Yoshi Story. Em Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, não encontramos apenas um personagem esquecido, e sim 5 ao mesmo tempo, os nada famosos Action Rangers. Um time de 5 personagens, cada um de uma cor, parodiando o Super Sentai de antigamente, estilo Power Ranger mais ou menos. A criação foi inspirada neles mesmo. Nesse game, o Bigodudo tem que derrotar os 5, pois assim como o Encanador, os Action Rangers estão atrás da Star Piece, um conjunto de estrelas que é o centro da história desse RPG. Apesar das referências do Super Sentai, Power Rangers e tudo mais, e o jogo Super RPG Legend of the Seven Stars ter sido muito jogado e ser muito comentado até os dias atuais, os personagens Action Rangers são raramente lembrados. Você se lembrava deles? Eu já tinha esquecido. Nos jogos do Wario, o vilão sempre tenta enganar o Mario e tomar algum pertence do encanador. Só que existe um ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga. E por isso, nos jogos Wario Land, encontramos a Capitã Syrup, uma pirata mais pilantra que o próprio Wario. E sua principal tarefa é furtar os itens mais preciosos da Kitchen Island, um dos reinos do game. A parte mais irônica é que essa pirata sempre costuma roubar os pertences do Wario, como é mostrado aí em Wario Land 2. Aqui, Syrup lidera seus piratas em um ataque ao castelo de Wario e rouba todas as suas riquezas, e o objetivo do protagonista é justamente recuperar os seus pertences. A Capitã Syrup aparece em muitos mangás e até em Super Smash Bros, e ela tem uma bela aparência, mas devido à sua natureza larapiosa, nem a Nintendo quis mais destacar essa personagem, que acabou sendo esquecida pela maior parte dos jogadores. E por último, eu escolhi falar sobre uma princesa do reino da Nintendo, mas não é a Peach, não é a Daisy, muito menos a Rosalina. Essas aí estão mais batida que testa em vidro de shopping. A princesa que eu escolhi para o vídeo é a Chocora, uma personagem coadjuvante em Wario Land 4, que foi enterrada há muito tempo dentro de uma pirâmide dourada. Mas fica tranquilo, ela não morreu e foi enterrada não. A personagem foi amaldiçoada e confinada dentro dessa pirâmide. Quando o Wario descobre os tesouros da pirâmide, logo planeja roubar para si mesmo, bem a cara do Wario, né? Sempre quer pegar o que não é dele. Porém, mal o protagonista sabia que o gato preto que guiou ele durante todo o jogo é na verdade a própria Chocora, que foi amaldiçoada pela vilã Diva Dourada. Chocora tem cabelos longos e ruivo, com um sorriso que deixa qualquer outra princesa da Nintendo com inveja, mas suas aparições nunca foram marcantes e até a história da personagem é bem escassa. Em Mario Land 4 ela passa a maior parte do tempo em forma de gato,
gato e só no final ela ganha uma forma humana. E nessa transformação, sua aparência vai depender muito de quantos baús você coletou durante as fases. Dependendo da quantidade, ela pode se transformar numa bela princesa ou numa feiosa que até o Wario quer esquecer. Chokora também é vista no volume 28 do mangá Super Mario Kun, que é uma história baseada em Wario Land 4, além de reaparecer como um tipo de espírito em Super Smash Bros Ultimate. Ela tinha muito potencial, mas foi abandonada e esquecida, e eu aposto que poucos de vocês lembravam do nome dela. O jogo Kirby 64 não é apenas o primeiro jogo em 3D do Kirby, ou o único jogo do Kirby no Nintendo 64 e o último jogo da série Dreamlands do personagem. Além de tudo isso, o game possivelmente esconde um fato bem sinistro sobre os habitantes da Terra. No quinto nível desse jogo, Kirby é obrigado a visitar um mundo conhecido como Shiver Star. E nesse lugar passamos por várias fábricas e cidades abandonadas, mas nunca encontramos pessoas. Os únicos sinais de vida são os poucos robôs e feras que podem ser encontradas ao longo dos diferentes estágios desse mesmo nível. E para piorar a situação, Shiver Star revela-se parecer muito com a Terra, tem até os continentes visíveis que são bem parecidos, tem uma lua que orbita o planeta, uma lua bem parecida com a nossa e vários outros pequenos fatores que nos fazem pensar que Shiver Star e o planeta Terra são o mesmo lugar. Isso levou alguns fãs a especular que Shiver Star poderia realmente ser uma versão pós-apocalíptica do nosso planeta, que congelou um tempo atrás, matando toda a raça humana e deixando apenas os robôs e alguns animais vagando pela superfície. Só os animais mais fortes mesmo que conseguiram sobreviver a esse frio todo. E quando Kirby chegou à Terra já era tarde demais, a raça humana havia sido extinta. Eita teoria sinistra, hein? Chegou a arrepiar aqui. Se for verdade mesmo, o criador de Kirby 64 poderia até fazer filmes de terror, o cara tem talento. Fantasmas do passado. Quem já jogou Super Mario World deve se lembrar de um navio abandonado cheio de fantasmas, que aparece num certo nível do game. Aparentemente era só uma fase normal, num jogo normal do bigodudo da Nintendo. Porém, um fã que já jogou muito Super Mario Bros 3 na vida, claro, né, tinha muito tempo de sobra para pensar, chegou à conclusão que esse navio afundado, que aparece em Super Mario World, é o mesmo navio do jogo anterior, já que em Super Mario Bros 3 o Mario destrói um navio de guerra bem parecido aí com esse que aparece em Super Mario World. A teoria é que ambos são o mesmo navio e os fantasmas que aparecem no jogo são os inimigos que não morreram enquanto você estava passando pela fase às pressas e deixando alguns inimigos vivos para trás. E obviamente, né, eles morreram afogados e continuaram no navio ali, só que como espectros. Se os jogos do Mario eram para ser jogos familiares, esse acontecimento aí está mórbido até demais. O encanador sem sombra. O jogo Luigi's Mansion tem um ar sombrio e escuro, mas não foi um game feito para assustar ninguém, é um jogo que mistura humor e sustos numa casa mal assombrada. O objetivo principal do Luigi é resgatar o seu irmão Mario, que está preso em meio a vários fantasmas ali dentro daquela mansão. E essa teoria tenta afirmar que Luigi na verdade tentou resgatar o Mario, mas não conseguiu e ficou tão triste que acabou tirando a própria vida em um dos cômodos da mansão. Olha aí, ó, me arrepiei de novo com essa teoria. Em uma certa parte do game há um apagão na mansão e o Luigi entra na sala do telefone. Enquanto ele está lá falando com o interlocutor, um relâmpago ilumina o lugar por um breve momento e ao fundo vemos a sombra de um Luigi pendurado no teto com as mãos coladas no corpo, como se ele estivesse pendurado lá por uma corda. Luigi é visto como um personagem muito medroso no mundo dos games. Aliás, eu até já fiz um vídeo aqui no canal dos personagens mais medrosos e o Luigi está até na capa. Pense em um cara cagão.
Mas tirar a própria vida acho difícil, né? Algum produtor do jogo ter feito algo assim de propósito com o personagem. Até que um tempo depois, a própria Nintendo afirmou que essa teoria é falsa. Em vez disso, eles alegaram que a falha é o resultado de um sistema de sombra dinâmico que representou a silhueta do Luigi mais elevada com base no seu modelo em 3D padrão. Resumindo toda essa baboseira, em vez de uma pose de atendimento telefônico na sombra do Luigi, apareceu o carinha lá enforcado ao fundo. Ah, conta outra aí, Nintendo. Mesmo lugar, jogos diferentes. O planeta Zebes é o cenário principal dos jogos Metroid. Por várias vezes ouvimos falar das aventuras de Samus Aran derrotando inimigos em busca de recompensas milionárias, ou para proteger a própria vida com seus trajes mais potentes que a roupa do Power Ranger vermelho. Tudo parecia perfeito e autêntico, até que alguns fãs notaram algo pouco familiar. Assim como no universo de Super Mario, no planeta Zebes também há canos por toda parte, onde a personagem passa, poços de lava por todo canto e flores gigantes com dentes, assim como acontece nos jogos do encanador. Games da mesma empresa têm uma grande chance, de ser reaproveitado muita coisa em jogos diferentes. Porém, nessa teoria, o planeta Zebes é uma versão pós-apocalíptica do Reino de Cogumelos. E esses fãs gostam de uma criação pós-apocalíptica, Vou te contar. E aqui eles dizem que os dois lugares são a mesma coisa, cada um num tempo diferente. Como se o Bowser tivesse vencido a guerra contra o Mario e depois de anos tudo tivesse sido destruído. Claro que é só uma teoria de um fã alucinado, mas agora que você já sabe, vai lembrar disso quando der um passeio com a Samus no planeta Zebes. Bowser Jr. E por último, talvez a teoria mais manjada em torno da história da Peach, a maternidade. Como a princesa viveu tanto tempo aí namorando o bigodudo, mais hora ou menos hora apareceria um pequeno encanador, que no futuro viria a ser o herdeiro do Reino de Cogumelos. Mas teóricos afirmam friamente que a princesa Peach já é mãe, e há algum tempo, e que seu filho é o Bowser Jr. E garantem que há muitas evidências que podem comprovar isso. No jogo Super Mario Sunshine, por exemplo, logo de cara, Bowser diz a seu filho que a princesa Peach é a sua mãe, o que já confirmaria essa teoria, se lá no final do jogo o Bowser não tivesse desmentido tudo isso. Mas será que ele desmentiu mesmo? Olha bem para a cara do Bowser quando ele fala com o filho dele, quando ele fala que a Peach não é mãe dele. Dá a impressão que ele está mentindo que havia mentido. Bom, antes de tirarmos conclusões precipitadas, vamos aos fatos. Peach ficou muito mais tempo da vida dela junto com o Bowser. O Mario, coitado, só ficou tentando resgatar a princesa. Então isso só aumenta as chances da teoria ser real. Outro ponto é que no Reino de Cogumelos os bebês não nascem do jeito convencional, dos humanos e tal, e sim são trazidos por cegonhas, assim como foi mostrado no jogo Yoshi's Island. Então seria plausível, o Bowser Jr. também ter a Peach como mãe, ele não precisaria ter a aparência da mãe dele, já que foi a cegonha que trouxe o filho. E para alimentar ainda mais a teoria, no final de Super Mario Sunshine, o Bowser Jr. está sentado junto com o pai, conversando sobre a vida, e o garoto diz que já sabe que a Peach não é a mãe dele. Bem nessa hora, o Bowser até abre a boca para falar alguma coisa, como se fosse desmentir o que o filho disse, mas acaba ficando calado, deixando meio subentendido que ele ia confirmar que sim, a princesa do Reino de Cogumelos é a mãe do Bowser Jr. E o Mario? Bom, o Mario é aquele que sempre é o último a saber. É isso aí, família, lá se foram 90 minutos de curiosidades, segredos e easter eggs só sobre jogos da Nintendo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aí, pois terá muito mais outros vídeos nesse canal envolvendo vários outros consoles, vários outros jogos, vários outros temas. E não perca o canal de vista, Se inscreve aí. Mas por hoje é só, vou encerrando por aqui e até a próxima.